Salve, salve, nação, nação! Enfim, é hoje, né, o grande dia do Flamengo poder jogar esse terceiro lugar. Seria melhor se fosse a final contra o Real Madrid, né? Mas como não vai ser, então vai ser disputa do terceiro lugar contra o Al-Ahly do Egito, né? Vitor Pereira já mencionou também que pode fazer alterações nesse quarteto mágico do Flamengo, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro pode ir pro banco, nenhum dos dois. Então é aquilo. Acho que esse quarteto aí a gente vai começar a ser desmontado pelo Vitor Pereira, né? Espero o que ele está fazendo ou planeja fazer dê certo, porque senão, já sabe, né? Vai chover crítica nele. Mas antes disso, o Flamengo tem o Mundial e a Recopa para poder vencer, né? Senão a crise aumenta mais ainda. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Créditos a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo junto. Portanto, os sistemas têm que ser flexíveis e eu sempre acreditei nisso. Valeu, VP. A gente vai seguir aqui o debate muito baseado nas escolhas de Sofia que você tem na mão. Não deu liga Everton Ribeiro de Arrascaeta desde a estreia de Vitor Pereira. Que esses dois deram em muita liga, e eu imagino que ainda darão, é uma coisa. O título é com o Vitor Pereira. Jogos, meia dúzia para cada, titular 5 para cada, minutos por jogo 62,6, 64,5, gols 0 assistências, o Everton Ribeiro tem 1, o Arrascaeta 0, participou de gols 376 minutos. Para participar de um gol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta não tem esse índice porque não participou de nenhum. André, vamos lá, eu vou jogar para você até que ponto pode ser um início, a gente está em início de campeonato, de temporada, embora com compromissos importantes. Até que ponto esse, como gostam os americanos de falar, slow start, esse começo devagar, bem slow, hein? É pelos jogadores, ou quanto é uma falta de química com o Vitor Pereira e o que isso pode gerar? Vamos ver um deles no banco, André. É sempre a junção de tudo isso, Felipe. É um trabalho que está evidentemente no início, não tem 50 dias, isso no futebol, mesmo numa cultura, entre aspas, de jogo como a nossa, que pede tudo antes da hora, que cobra demais antes dos times estarem prontos, 45 dias, 50 dias, é uma coisa que não tem cabimento. Mas todos sabiam que o Flamengo teria esses desafios importantes, disputas de troféus, o campeonato mais importante do ano, o Mundial de Clubes, nesse período, com troca de comissão técnica. Então, a temporada deveria ter começado antes. Os jogadores deveriam ter se reapresentado antes. A comissão técnica deveria ter tido mais tempo, mesmo que não fosse suficiente, mas mais tempo. E a partir de agora, como a gente já disse, se o Flamengo ganhar a Recopa Sul-Americana, esse troféu não vai fazer frente em termos de relevância ao que foi perdido a Supercopa e, óbvio, deixar de chegar à final do Mundial de Clubes da FIFA. Mas o Vitor Pereira tem que continuar o trabalho dele e ele tem que descobrir uma maneira de extrair desse grupo de jogadores a melhor expressão. Para mim, essa é a palavra. O grande problema é a comparação do Flamengo com o próprio Flamengo. Todos nós que acompanhamos futebol mais de perto sabemos do que esse elenco é capaz. Todos nós fomos influenciados, digamos assim, pelas sensações que esse time nos proporcionou durante um período da temporada passada. Ali, quando o trabalho do Dorival Júnior encaixou e o time decolou. No final do ano, as coisas não eram as mesmas, o desempenho não era o mesmo. E eu não estou discutindo aqui a decisão de trocar a comissão técnica. É um direito de uma diretoria. A questão é por que o Vitor Pereira foi trazido para dirigir o Flamengo e o que ele vai fazer com esse time. Nesse momento, a escolha de Sofia, que você mencionou muito bem, é complicada. Ele não pode voltar ao sistema da comissão técnica anterior. Ele não tem maleabilidade para isso. Ele não pode continuar da maneira que está, porque o Flamengo não vive um momento no qual aquilo que se viu, evidentemente, na semifinal do Mundial e no jogo da Supercopa, dão confiança para seguir assim. Ele vai ter que fazer algum tipo de mudança. A minha impressão é que cedo ou tarde ele vai tentar uma próxima cartada, que é tirar um dos 4 jogadores de meio de campo de ataque para que o Flamengo fique mais sólido no seu sistema defensivo. E isso pode não ser uma boa decisão. Eu insisto, esses jogadores do Flamengo, principalmente do meio para frente, eles gostam de se aproximar, eles gostam de tomar decisões, eles gostam de ter a bola, eles gostam de interagir, eles se entendem. E o sistema, que o Vitor disse que é flexível, não tem tido a flexibilidade para permitir que eles façam isso. Para mim, esse é o grande problema, é o grande ponto.
A gente vai agora para o assunto comando da... Vini, já começa com uma polêmica perto de você, que o Vitor falou na coletiva que não descarta a possibilidade de tirar alguém do quarteto. Foi isso que aconteceu? Foi isso. Teve um jornalista que eu não sei o nome, confesso, eu só ouvi a voz, que perguntou diretamente sobre sair Arrascaeta e colocar o Everton Cebolinha, ou seja, acabando com o Quarteto Fantástico. E ele não negou essa possibilidade. Ele poderia muito bem dizer, não penso nisso. Mas a partir do momento que ele diz, talvez é uma opção, a gente precisa entender o time, enfim. Ele rodou e não respondeu a pergunta. Mas deixou no ar que existe sim a possibilidade. Inclusive já para esse duelo, né? Porque se a gente for parar para analisar, ele não vai ter o Gerson expulso. Chegou a possibilidade de ele pensar em fazer alguma mudança. De repente uma mudança no esquema, botar um 4-3-3. E aí você não bota mais um volante no time. Joga apenas com o Thiago Maia, recua um pouco, talvez o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. E aí ele coloca o Everton Cebolinha no time. Eu já penso o seguinte, se ele quer utilizar um atacante de lado, na verdade dois, chegou o momento. Usa o Everton Cebolinha, dá uma oportunidade ao Everton Cebolinha, porque tudo bem, eu entendo quando a torcida diz o Everton Cebolinha não está rendendo com a camisa do Flamengo, concordo, mas me fala quantas vezes o Everton Cebolinha teve a oportunidade de jogar no time principal, ao lado dos melhores. Poucas vezes, chegou o momento. Vamos lembrar a chegada do Everton? Quando ele chega, foi bem uma grande coincidência na lesão do Bruno Henrique, né? E aí o normal seria, o Everton vai, o Everton Cebolinha vai substituir. Na verdade, ele foi contratado antes da lesão. Ele chega para ser titular. Exato. Ele estava sendo contratado para ser titular ou brigar pela titularidade com o Bruno Henrique. Que não vinha fazendo bons jogos, né? Mas aí foi uma grande coincidência, porque quando ele chegou, o Bruno se machucou. E a intenção ali era, o entendimento, na verdade, era o Everton vai ocupar aquele espaço. Só que, paralelamente a isso, chegou um Dorival e encaixou o Gabigol com o Pedro, coisa que ninguém fez. Então, o quarteto, que antigamente era o Bruno Henrique ali, hoje é o Pedro, esse outro personagem. O Gabigol foi remanejado e continua um quarteto fantástico. E a minha pergunta pra você de casa, hashtag SBT Esportivo, vai lá no Twitter, vamos barulhar esse Twitter. E vocês dois aqui, a gente começou a conversar isso ontem. Está na hora, sim, de mexer no Quarteto Fantástico? Precisa saber a hora de mudar ou não? Ele tá fora de órbita, o Vitor Pereira, não sabe o que é Arrascaeta e Everton Ribeiro e não tá na hora de mudar, não. O quarteto tem que continuar. Para você, Lucas Pedrosa. Eu não mudaria não, Fernanda. Eu, hoje, no momento, não mudaria. Com a cabeça do Vitor Pereira, eu acho que o que o Vene falou faz sentido. Mas aí o Gabigol vai jogar de ponta direita? Seria isso? Sim. Eu não sei se o Gabigol já tem essa velocidade toda para você jogar como ponta e fazendo jogadas de linha de fundo. A perna direita do Gabigol é praticamente nula. Aí você tem que fazer jogada de linha de fundo com a canhota ou você puxar para o meio, que é uma possibilidade, uma forma de você jogar. E aí, cara, eu não mudaria. Eu acho que você, Lucas Pedrosa. Não mudaria, não mexeria nesse esquema, não tiraria Everton Ribeiro e Arrascaeta, que para mim são dois gênios da bola. Manteria o Pedro e o Gabigol juntos, talvez o Gabigol voltando um pouquinho mais, tendo um papel defensivo mais importante, porque para mim, Fernanda, para ser muito sincero, o maior problema do Flamengo hoje, comparando com o ano passado, foi ter perdido o João Gomes. Então o Flamengo tem que contratar uma peça de reposição que tenha as características do João Gomes, ou achar dentro do seu elenco, um Vidal da vida, por exemplo, fazendo essa função. A idade dele, talvez ele não consiga mais fazer isso. Aí você tem que pensar, de fato, em ir para o mercado. Eu, Lucas Pedrosa, não mexeria nesse quarteto no momento. Você mexeria, Vene Casagrande? Eu, Vene Casagrande, não mexeria. Acho que esse quarteto fantástico deveria... Não está na hora de mudar ainda. Eu não mudaria. Eu acho que o grande problema foi o que o Pedrosa disse. É o setor ali defensivo, a parte de proteção à zaga. A saída do João Gomes. Eu acho que o Vitor Pereira deveria focar ali, exatamente ali, buscar uma solução para a saída do João Gomes. Eu não mexeria no quarteto ofensivo e aí abriria uma vaga ali para alguém brigar pela titularidade. Para mim, nenhum jogador tem que ter vaga cativa. O Gerson foi contratado. Se não está rendendo, bota um outro jogador. Se essa foi a opinião dos meninos, eu quero saber a sua. Hashtag SBT Esportivo. Você aí mexeria se fosse o Vitor Pereira no Quarteto Fantástico ou não? Vai lá no Twitter e... Se o Flamengo perder pro Al-Ahly amanhã, Flávio Amêndola, é um vexame maior do que perder pro Al-Hilal? Aí vai depender da forma, porque eu acho difícil. Do jeito que o Flamengo perdeu pro Al-Ahly, por mais que tivesse com um jogador a menos, pode reclamar da arbitragem, mas a forma com que o Flamengo jogou, se portou dentro do campo, e isso eu não estou dizendo aqui que faltou
corrida, os jogadores não deixaram de correr. Eu acho que faltou organização mesmo. O time não teve organização. Acho que o jogo de amanhã, acho que pode ser um divisor de águas. A gente está esperançoso quanto à resposta desse time do Flamengo. Será que vai ser um jogo melhor? Será que o Flamengo vai estar melhor postado dentro de campo? Será que o Flamengo vai se defender melhor? Isso é o ponto principal, porque o próprio Vitor Pereira disse. O maior desafio dele é organizar o time defensivamente. Ofensivamente, a gente sabe como é que joga. Mas se perder, meu amigo... Joãozinho, pelo que você viu lá do Real Madrid e Al Ahly, primeiro tempo principalmente, vai ter dificuldade pro Flamengo? Porque contra o Hilal, tomou 1-0, mas estava dominando o jogo até a expulsão do Gerson. O que se espera desse jogo e para o Flamengo? Então, tem um ponto importante aí, que é pro Al Ahly. Esse jogo é o jogo mais importante da história deles. Ser terceiro lugar no Campeonato Mundial pro Al Ahly é um baita resultado. Pro Flamengo ser terceiro lugar é uma obrigação. E aí, quando você joga com essa obrigação, a tendência é você estar um pouco mais nervoso. O Al Ahly não tem muito a perder, não, cara. Ele vai se divertir, vai jogar bola. E o Flamengo não. O Flamengo tem muita coisa a perder. E falar em perder, o senhor Vitor Pereira falou o seguinte, que precisa de tempo. Ele não tem tempo a perder. Inclusive, se ele ficar perdendo muito tempo, é capaz dele ter o tempo dele reduzido. E só você falou do Al Ahly, quanto o Palmeiras, o Al Ahly ganhou o Palmeiras. O Al Ahly foi terceiro colocado no Mundial. Ih, teve anterior. Isso. Ganhou nos bem pênaltis. lembrado. E o Palmeiras continua sem Mundial. Exatamente. Muito bem. Vamos pro Fala. Quer concluir? Não fez um golzinho no último Mundial. Teve isso? Teve isso. Sem Mundial, sem gol? Sem Mundial. Pô, tô tristão. Ai. Zoeira essa história, hein? Por isso que às vezes é melhor esperar um pouquinho, depois você pensa no adversário, não dá pra só ir na empolgação. A gente até entende, mas tem consequências. Zenilson, comenta pra gente a sua expectativa pra Real Madrid e Al Hilal. Porque o Al Hilal na primeira partida contra o Wydad Casablanca foi muito mal. Na minha opinião, não jogou bem. Só que aí, quando jogou contra o Flamengo, se revelou outra equipe. Outro time de qualidade, pressionou, jogou bem, foi muito, mas muito superior ao Flamengo. O resultado enganoso, aquele 3-2, né? O Al Hilal poderia ter vencido por um placar mais elástico. Aí depois do jogo você começa a ouvir e ver as entrevistas dos protagonistas e da parte do Al Hilal, os jogadores falando de que a imprensa e de que os jogadores, de certa forma, estavam colocando já o Flamengo finalista do Mundial. Isso, obviamente, teve uma motivação interna que fez com que o Al Hilal jogasse tão bem. Contra o Real Madrid, já tem a motivação natural de jogar contra o Real Madrid. Lembrando que o Militão e o Benzema já se apresentaram, provavelmente devem entrar em campo para essa final, mas vamos falar em teoria, né? Na teoria, o Real Madrid, apertando um pouquinho, jogando um pouquinho, consegue vencer o Al Hilal. E o prêmio Consolação, o Flamengo, na sua opinião, passa pelo Al Ahly? A gente falou sobre isso ontem. O Al Ahly, se jogar do jeito que jogou contra o Real Madrid, vai dificultar a vida do Flamengo. Mas também acho que o Flamengo não vai jogar da forma que jogou o primeiro jogo contra o Al Hilal, né? Acho que o Flamengo vai ter um comportamento diferente. Tem que dar uma resposta para a torcida. Agora, teve show. Então é isso aí, né? Hoje o Flamengo enfrenta o Al Ahly do Egito. Sobre essa mudança que o Vitor Pereira planeja fazer ainda, o meu maior medo é dos jogadores não aceitar essa mudança. Óbvio que eles são funcionários do clube, beleza. Tem que acabar respeitando o professor, né? Meu maior medo é os jogadores não aceitar essa mudança, né? Alguns jogadores ter birra no banco de reserva, como o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, ficar no banco e ter birra. Esse é um dos meus maiores medos, né? Queira ou não, vai acabar queimando mais. Ok, Vitor Pereira, isso é certo. E outro ponto, né, sobre Flamengo e Al Ahly, na minha visão, o Flamengo ele tem sim obrigação de vencer o Al Ahly e conquistar a Recopa, porque já foi um vexame cair para a disputa do terceiro e quarto lugar e não chegar a uma final, uma possível final com o Real Madrid. O Real Madrid passou e o Flamengo não. Ficar em quarto seria um vexame maior ainda e jogaria mais pressão para o Flamengo em cima da disputa da Recopa, né? Que vão ser 2 jogos ida e volta. Aí mesmo que teria mais pressão e durante a Recopa, né, terão clássicos. Então, desde o primeiro jogo da Recopa, aí contando do primeiro jogo da Recopa, dia 21, e conta mais 16 dias pra frente, o Flamengo vai ter 2 jogos da Recopa e mais 3 clássicos seguidos.
Aí que vai decidir muito, na minha visão, a vida do Vitor Pereira, né? E do Vitor Pereira para o restante da temporada. Até travei ele, mas tudo bem. Ó, dia 21. Dia 21, Del Valle, Botafogo, Del Valle, Vasco e Fluminense. Então, desde o dia 21, contando os 5 jogos para frente, serão 3 clássicos seguidos e 2 jogos pela Recopa. Então, vai ser uma decisão. O Flamengo vai ter uma missão difícil e páreo duro, né, para o Flamengo. Mas o Flamengo tem o motivo de poder sonhar alto e conquistar a vitória praticamente em todos eles. Mas antes disso tem que voltar a jogar bola, né? Porque é uma coisa que você não tá jogando. E a defesa também melhora muito. Já não vai ter Gerson contra o Al-Ahly, né? Aí o Vitor Pereira deve fazer algum esquema aí. E será que coloca o Vidal ou o Pulgar? Lembrando que os dois foram muito mal quando entraram, né? Contra o Al-Hilal, né? Então é isso aí, tamo junto. E é nóis aí. Valeu!